questão de muita discussão, a importação de médicos. O tema ainda vai dar muito barulho, vai ter muita discussão, porque as organizações, as entidades médicas não concordam com a posição do governo federal de importar os médicos de Cuba. A discussão também daqueles médicos, daqueles brasileiros que estudam em outros países da América Latina, tipo Bolívia, parece que lá tem 6.000 estudantes brasileiros. Argentina, a mesma coisa. A validação desses diplomas, a importação de médicos cubanos. Bom, nós estamos aqui recebendo hoje o Dr. Rogério Macedo, né? Temos o apoio do Ayrton, nosso amigo Ayrton, que é o que dá toda a estrutura, né? As questões podem ser encaminhadas pelo nosso Face. E, doutor Rogério, muito obrigado pela presença. Né? Temos certeza que nós saímos daqui hoje com muito mais conhecimento, especialmente sobre a matéria do que nós entramos aqui no programa. Agradeço a sua presença, agradeço o seu convite, tirar o senhor dessa sua vida tribulada que o senhor tem, mas o tema é importante na questão profissional. Muito boa noite e a palavra com o amigo. Boa noite, doutor Marcos, boa noite a todos os nossos ouvintes. Em primeiro lugar, falo aqui não só como médico ginecologista e obstetra que trabalho nessa cidade há 20 anos, mas também como fazendo parte do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, do qual eu sou o delegado da região do Vale do Caí. Essa questão da importação de médicos estrangeiros, a polêmica que gera é a respeito da revalidação dos diplomas dos mesmos. Segundo a presidenta Dilma, ela diz que vai importar milhares de médicos para atender, mas não diz de que forma vai contratá-los e quem que vai ser o órgão fiscalizador dos mesmos. Nós, como médicos, nós não somos contra a importação de médicos. Nós somos contra a forma de como eles vão ser contratados para trabalhar aqui. Por quê? Porque hoje, o que acontece no nosso país? Por que o médico não vai trabalhar no interior? Porque não há um plano de carreira de Estado para contratar médico, assim como existe para juiz e promotor. Não havendo esse plano de carreira, o médico fica na capital, na grande Porto Alegre, ao nosso redor, aqui no sul, né? Cada um nas cidades grandes não conseguem se interiorizar. Por quê? Porque hoje o prefeito contrata ele, amanhã descontrata, ele não tem a garantia de que ele vai ter um trabalho digno e com salário justo. Existe uma prova do governo federal chamado Revalida, ou seja, todos os médicos que estudam em Cuba, na Argentina, no Paraguai, na Bolívia, todos esses médicos que eles prestam, quando eles acabam a faculdade deles, uma prova que chama-se Revalida. Eles têm capacidade técnica de trabalhar no nosso país, exercendo dessa forma a medicina de uma forma ética e com uma boa técnica, né? Quanto a isso, o que acontece? O que a presidente Dilma disse é um tanto demagógico. Por quê? Porque hoje no país não falta médico. Nós temos mais médicos que os Estados Unidos, nós temos mais médicos que a China, que tem mais de 1 bilhão de habitantes. Nós temos a quantidade de faculdade de medicina que existe no nosso país é maior do que esses países, né? Então, não nos falta médico. O que nos falta é um plano de carreira onde o médico possa trabalhar com dignidade. Existe uma PEC chamada 454 que cria a carreira de Estado para médico. Então, existe essa busca para que seja aprovada essa PEC, para que possa dar andamento nessa questão. Inclusive, a semana que vem vai se reunir todas as entidades médicas, Sindicato Médico, Conselho Regional de Medicina, Associação Médica do Rio Grande do Sul, o Núcleo Acadêmico do Rio Grande do Sul, e em torno do Dia da Mobilização Nacional dos Médicos, onde eles vão fazer uma caminhada saindo do Hospital Beneficência Portuguesa de Porto Alegre, onde é o Museu da História da Medicina, em direção à Praça da Matriz. Justamente tentando mostrar para a comunidade que a nossa indignação não é porque a gente é contra os médicos, se é que virão trabalhar nesse país. A nossa indignação é contra a forma de como vai ser a contratação, porque segundo consta, parece que os mesmos não existe essa prova de revalidação do seu diploma.
Doutor Rogério, muito tem se falado nesses médicos cubanos, a discussão é nesse sentido. Li esses tempos uma matéria de que em Cuba há um médico de alçada, assim como na França há o advogado de alçada. Por exemplo, o médico, alguns dos médicos não têm formação completa, ele apenas é treinado para atender uma determinada região, um determinado bairro, né? E ele faz o primeiro atendimento, mas não tem todo o conhecimento. Se precisar de algum outro atendimento, esse médico encaminha para outro, ou um hospital cubano, e assim por diante. Que tipo de médico viria para o Brasil? Pois é, então, isso nos preocupa muito, porque, eu volto a dizer de novo, doutor Marcos, o que a gente tem médico suficiente. Eu acho que a gente tem que insistir na aprovação dessa PEC 454, que é para formar um plano de carreira de Estado para os médicos que existem nesse país. Por que hoje nós não conseguimos, às vezes, contratar médicos para trabalhar no nosso município? Porque ele não tem a estabilidade de trabalhar de forma digna no interior, né? Então, eu pessoalmente desconheço, eu não sei como eles trabalham lá, mas a gente, como sindicato, nós voltamos a dizer de novo, se o médico tiver qualificação, prestar a prova e passar na prova, ele é bem-vindo, ele vai ser nosso colega, vai trabalhar com a gente, mas ele vai ter que mostrar que ele tem capacidade técnica para exercer a profissão, porque senão, o que vai acontecer? Vai acontecer muito erro médico. Né? Essa é uma grande preocupação. Doutor Rogério, e essa questão também dos médicos, dos brasileiros que estudam na Bolívia, chega a se falar em 6 a 8 mil estudantes brasileiros na Bolívia, assim como na Argentina. Isso estaria neste mesmo problema, a falta depois de revalidação aqui? Não, existe um percentual de médicos que sempre passam na prova. Eu tenho colegas aqui na cidade que fez a formação na Bolívia, e ele é um profissional bem qualificado, assim, ele não deixa nada a desejar com os nossos colegas que a gente atende aqui na cidade, né? Ele é uma pessoa muito coerente nos seus pensamentos, e ele é um médico que teve uma formação fora, então, mas ele fez a prova e mostrou que ele tinha qualificação técnica para trabalhar no nosso país, né? Eu acho que hoje em dia nós vemos que a saúde do nosso município, em termos de hospital, existe uma grande qualificação, a gente tem especialistas de várias áreas atendendo ali, isso é uma coisa super boa para a nossa cidade, para a nossa região, né? Mas nós temos que crescer muito no atendimento básico, né? Que é os postos de saúde, que hoje está deficitário, que talvez a forma correta de resolver esse problema é organizar um plano de carreira para a gente poder ter médico em cada área da cidade, para cobrir 100% a região, né? Então, a gente continua sempre batendo nessa tecla para ver se a gente faz isso andar. Bem, Rogério, essa que é então o sindicato médico, enfim, as entidades médicas, elas não se opõem à vinda dos profissionais do exterior, mas desde que se haja a regularização, o que é extremamente justo, porque hoje no Brasil, por exemplo, o advogado ele tem um exame de ordem, o profissional da contabilidade tem também o mesmo exame nos conselhos de contabilidade, né? O médico assim por diante. E esses estariam vindo sem este crivo das entidades. Eventualmente o governo sinalizando esta possibilidade. Como o sindicato vê neste caso? Então, a FENAM, que é a Federação Nacional dos Médicos do país, o Conselho Federal de Medicina, as AMBs, que são as associações médicas de cada estado, eles estão se reunindo com o seu jurídico para ver qual a forma legal de interpor caso isso venha acontecer. A gente acha que o que a presidente Dilma faz hoje é desviar o foco, porque o foco não é a questão de importar milhares de médicos. O foco é aumentar o recurso que hoje a União
não repassa mais do que 4,5% do que ela arrecada para a saúde. Enquanto existe um projeto na Câmara, que chama-se Saúde, na Câmara Federal, que chama Saúde mais 10, onde se pede que seja colocado 10% em saúde. Por isso que hoje, se você for na Grande Porto Alegre, no hospital tipo Conceição, Santa Casa, muitas vezes os doentes estão jogados no corredor porque não tem hospitais novos construídos, não tem leitos para os pacientes internarem. É o caos da saúde pública no nosso país. No momento em que aumentar o recurso, por isso que eu digo, a gente acha que o que acontece é uma mudança de foco, né? No momento em que aumentar o recurso para a saúde, vai ter uma qualidade melhor da nossa população na saúde pública. Então é isso que a gente busca, assim, a gente acha que essa mudança de foco serve para desvirtuar um problema que não é esse, é muito maior que esse. É aumentar o recurso da União, é aumentar a capacidade de atendimento nos hospitais, é construir hospitais novos para atender os pacientes do SUS. Cada vez mais a nossa população cresce com o passar dos anos e o número de vagas, às vezes, principalmente da saúde mental, vai cada vez diminuindo mais. Então, a gente busca um aumento de recursos, porque hoje se paga muito de juro, né? Hoje a União paga do que ela arrecada, se eu não me engano, 40% é juro.